E já de volta ao vivo e em cores, aqui entrando na sua casa. É muito bom estar com você, seja sempre bem-vindo. Vai ligando para o vizinho, para a vizinha, estamos ao vivo hoje aqui no Vídeo de Saúde, falando sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, aqui com o Dr. Fábio Fonseca, psiquiatra, aceitou nosso convite e brilhantemente respondendo tudo. Doutor, a gente falou no bloco passado, né, que é aquela pessoa que não foi tratada, chega na fase adulta, é aquela pessoa que é sempre vítima de si mesma, frustrada, enfim, é o chatinho da turma, o chatinho da família, enfim. Vai um certo momento, doutor, ela percebe que ela não está agradando, digamos assim, ela toma consciência por si só e tenta melhorar a situação, doutor, ou ela precisa de um outro tipo de estímulo para ter essa consciência? Frei, em primeiro lugar, sim, essa parte que a gente chama o mais inconveniente, são essas pessoas que foram crianças mais hiperativas e se tornam adultos mais impulsivos. E muitas vezes essas pessoas vão passar pela vida sem receber um diagnóstico e sem receber um tratamento que poderia fazer total diferença na vida delas, né? E tem aquelas pessoas que não são tão impulsivas assim, que foram mais desatentos, mas que são pessoas que nunca conseguem ser bem-sucedidas nas coisas. Estão sempre começando várias coisas, mas não terminam. São pessoas que começaram várias faculdades, mas não terminam faculdade nenhuma, começam vários cursos de inglês e não terminam. Estão sempre rodando, mudando de emprego, né? E muitas vezes trabalham em áreas que têm uma rotatividade muito alta, né? Normalmente a gente encontra muito na área de vendas, em áreas em que você não tem não existe uma concentração muito grande, em que você normalmente tem que se comunicar com as pessoas e pode agir de maneira dispersa. Mas muitas vezes são pessoas que têm uma autoestima muito prejudicada. E sim, uma vez recebendo o diagnóstico e sendo tratadas com medicação, essas pessoas poderão ter uma melhora a princípio dos sintomas, e depois com a terapia elas vão ter que desconstruir as estratégias compensatórias, os jeitinhos que elas foram dando na vida para compensar esse déficit de atenção. Esses jeitinhos eles ficam meio que padronizados, eles vão precisar desconstruir isso. Então, doutor, aqui eu começo a perceber que o tratamento ele é medicamentoso e terapêutico, é isso? E uma terapia muito bem estruturada, né, uma terapia comportamental ou cognitivo-comportamental, porque vai ajudar a pessoa a trabalhar com a rotina. Né? Olha, a consciência da rotina? Porque são pessoas que normalmente estão sempre procrastinando. O que é procrastinar? É adiar. Tem que fazer alguma coisa, sempre deixa para depois. Estão sempre deixando para o último minuto, na hora que estoura o limite, né? E estão sempre pagando para ver. Né? Então, desconstruir isso, Frei, muitas vezes envolve olhar para a rotina, quebrar as coisas em pequenos pedaços, perceber os ganhos que tem em fazer coisas aos poucos. Então, a gente tem que usar a medicação, a gente costuma dizer para déficit de atenção, é como quem tem um óculos, tem miopia e precisa usar o óculos. A medicação tem basicamente o mesmo efeito. Entendi. E, além disso, a gente precisa desconstruir todo um jeito de viver que a pessoa construiu para tentar compensar aqueles déficits que se acumularam ao longo da vida. Então, a medicação, ela vai dar uma serenidade, um sossegar a pessoa para tirar esse grau de impulsividade, doutor, é isso? A medicação? É até uma coisa curiosa, as pessoas perguntam assim, mas se essas pessoas são tão elétricas e tão impulsivas, por que vocês, psiquiatras, dão um estimulante? Eis a questão. Se a gente for lembrar da imagem, a parte do cérebro que não está funcionando, que está preguiçosa, é a parte frontal. Essa parte mais avermelhada que você viu na imagem. Se você quiser colocar de novo aí... Essa parte é responsável por inibir, é como se fosse o maestro da orquestra, que vai dizer para o cérebro, agora você vai funcionar, agora você fica quietinho, agora vamos planejar isso. Então, quando a gente dá o estimulante, a gente acorda o maestro. Entendi. E o maestro vai tomar conta do resto da orquestra. Por isso que a gente dá um estimulante, para fazer com que a parte frontal, o lobo pré-frontal, como a gente diz... Não é a mesma, é outra imagem. Essa é uma outra imagem, mas se a gente for ver do lado esquerdo, tá, os sujeitos controle e os sujeitos normais. Do lado direito, se a gente for olhar mais em cima, tem uma região que é mais azulzinha. O que isso significa? Que está trabalhando menos. Entendi. Que está captando menos oxigênio porque está trabalhando menos. É a parte do cérebro que é mais preguiçosa, digamos assim. E quando a gente dá o estimulante, essa parte fica mais ativa e ela consegue fazer o resto do cérebro sossegar. É por isso que quando a gente dá um estimulante para alguém que tem déficit de atenção, essa pessoa consegue focar, concentrar e planejar. E se eu dou um estimulante para pessoas que não têm déficit de atenção, o efeito não é significativo e a melhora não vai ser sustentada. Agora, doutor, nessa imagem que a gente viu ali, nessa imagem, assim, a questão do estimulante. De repente tem aquele estimulante que
que é prescrito pelo médico, pelo psiquiatra, tem aquele estimulante o correto. Mas tem outros estimulantes aí, doutora, ilegais, tipo assim, droga, bebida, doutora. Ou seja, o que acontece? Uma pessoa que já é hiperativa e faz uso de uma droga, de uma bebida aí desenfreada, doutor? Frei, quando o déficit de atenção não é tratado, a chance dessa pessoa, desse adolescente, né, e desse adulto desenvolver um abuso de substância ou dependência química é altíssima. Tanto para tentar lidar com esse desajuste, com essa sensação de não encaixar, de não pertencer, de não conseguir realizar os seus objetivos, quanto muitas vezes para uma tentativa de se automedicar. É muito frequente a gente ver pessoas com déficit de atenção que usam cocaína, que é um estimulante, né? E aí elas usam cocaína e percebem que tentam ficar mais focados e trazem uma série de consequências na vida dessas pessoas. O estimulante ele deve ser prescrito pelo médico, em dose adequada, monitorada mensalmente e avaliado com muito cuidado, porque são drogas que poderiam causar abuso, né? Principalmente quando algumas pessoas usam esses estimulantes meio como droga. Hoje em dia existem algumas medicações que elas só se transformam em estimulantes depois que são ingeridas. Então não tem capacidade de abusar, porque você primeiro precisa tomar a droga e ela é liberada lentamente ao longo do dia. Então hoje a gente tem formulações novas que dificultam o abuso e a dependência. Ô doutor, o senhor falou algo muito interessante, assim, é um médico, enfim. Mas eu queria perguntar, o especialista, que um clínico geral, ou seja, por que, doutor, que eu faço isso? Porque quando se trata, assim, questão mais neurológica, enfim, psiquiatra, o senhor é psiquiatra, mas tem aquele tipo, não, psiquiatra vai só tomar conta de louco, né? Então, meu filho não é louco, eu não vou levar no psiquiatra, ou seja, é um preconceito, é um tabu que existe, infelizmente existe, e é um tabu, é um preconceito infundado, enfim. Então, fala do especialista, o senhor falou, o médico que prescreve, o médico ou o psiquiatra, como é que é, doutor? Normalmente pode ser um psiquiatra adulto, que vai tratar só adultos, um psiquiatra de crianças, ou um neurologista de crianças também que se especializou nessa área. Entendi. E é importante a gente perceber que não faz sentido a gente manter o discurso de que psiquiatra é médico de louco. Hoje a gente trata eu trato profissionais muito bem-sucedidos em cada uma das suas áreas, e essas pessoas elas não estariam tão bem se não tivesse a sua ansiedade, o seu déficit de atenção tratado. Então não faz sentido enxergar as coisas dessa maneira. Então as doenças psiquiátricas, os transtornos psiquiátricos devem ser encarados como qualquer outro problema de saúde, né? Assim como quando você tem um diabetes, uma pressão alta, você vai buscar atendimento, um problema psiquiátrico pode atingir qualquer pessoa, um médico, um advogado, um juiz, um padre. Eu estava vendo um tempo atrás um ritmo tão acelerado de trabalho, de missão, doutor, assim, a minha vida estava interiormente uma desordem, assim, eu fui buscar um psiquiatra, né, para dizer, não, me ajuda a compreender, colocar em ordem as coisas que eu estou, assim, entrando num furacão, no olho de um furacão e a minha vida está indo, enfim. E eu fui buscar um psiquiatra, ou seja, é interessante porque a diferença do psicólogo, né, que o psiquiatra é um psicólogo, só que ele pode prescrever uma medicação que vai dar um estimulante, vai dar um sossega-leão, enfim, mas com muita propriedade, com muita responsabilidade. É um profissional de saúde, não é, doutor? Frei, e o senhor comentando isso, é claro que a gente tem que admitir, e os críticos desse diagnóstico, as pessoas que dizem que o déficit de atenção não existe, normalmente usam esse argumento. Sim, nós vivemos uma sociedade que privilegia o sucesso, que privilegia a performance, e que você tem que ser bem-sucedido e estar funcionando bem, produzindo em todas as áreas. E é claro que isso também torna a vida das pessoas que têm déficit de atenção ainda pior. Agora, essa sociedade capitalista, pragmática, que exige tanto das pessoas, que cobra, ela é apenas um gatilho para que o déficit de atenção fique mais aflorado. Mas não é a causa, Frei. Não é a causa. Exato. Tanto que esses relatos de déficit de atenção, de crianças com déficit de atenção, já existem na literatura médica há séculos. Né? Então não é uma exclusividade do século XXI ou do século XX, como algumas pessoas querem fazer pensar. Ô, doutor, aqui, vamos tentar responder algumas perguntas aqui. Obrigado pela participação. A Maria Martins de Lira, de Brasília, Distrito Federal. Obrigado, dona Maria Martins. Ela tem um neto com diagnóstico de déficit de atenção e o pai, né? O pai também apresenta essas mesmas características. Assim. Ela quer, de repente está chegando agora, quer saber se tem esse fator hereditário e o que fazer agora com os dois, doutor. Olha... É a Maria Martins. Dona Maria Martins, deixa eu dizer para a senhora, se seu neto tem déficit de atenção, é muito provável que algum parente de primeiro grau
Ele tem herdado isso ou do pai ou da mãe. Então, se o diagnóstico do seu neto for bem feito, é muito provável que o seu filho também tenha o déficit de atenção. E se a senhora for olhar na vida dele, a senhora vai perceber em que momentos ele começou várias coisas e não terminou, em que momentos ele briga com a esposa ou com a namorada porque ela está sempre falando coisas com ele não ouve. E aí a senhora vai começar a perceber que tudo isso faz sentido. Né? Muita gente está dizendo assim, puxa, eu também sou assim. Porque, Frei, o déficit de atenção não tem a ver com inteligência. Muitas pessoas com déficit de atenção são bem-sucedidas, conseguem trabalhar, só que a gente percebe assim, que o prejuízo é grande, o esforço que elas fazem para fazer tudo é muito grande. Né? Então, e isso acaba desencadeando muitos outros problemas emocionais. Agora, doutora, assim, nessa mesma pergunta, assim, ela percebe que o pai também tem essa característica que o neto está mostrando agora. Assim. Pode ser o homem, a mulher, mãe, pai, pode ser os dois, existe uma incidência, não existe assim? A incidência... E o que fazer com os dois? Os dois vão para terapia agora, doutor? Os dois precisam passar por uma avaliação psiquiátrica e provavelmente a criança vai ter que tomar medicação durante um tempo. O pai pode se beneficiar da medicação e da terapia. E a questão, eu preciso tomar remédio a vida toda? Olha, depois que você entende como é o seu funcionamento com a medicação, como é que você foca, depois que você desconstrói aqueles jeitinhos que você estava dando, você pode sim, em casos leves a moderados, não precisar da medicação ou usar a medicação só em determinados períodos em que a sua atenção está sendo muito exigida. Mas tudo isso, Frei, exige um tratamento que vai de um tempo. É aquela coisa, né? Antes de você correr uma maratona, você tem que se preparar. Né? Você tem que preparar o seu corpo, entender o seu corpo. Então, isso não é feito da noite para o dia. Necessariamente, em casos de moderados a graves, a gente vai precisar da medicação, que é como se fosse um óculos que vai permitir que o seu cérebro priorize realmente o que é importante, que faça você se lembrar do que você quer mais a longo prazo e não só no momento atual. Então, tudo isso precisa de medicação. E lembrar sim. que a medicação é o médico que vai prescrever para aquela pessoa, para aquele caso, para aquela idade, para aquele momento. Não adianta querer guardar a medicação na farmacinha que você tem em casa e depois passar para a vizinha porque o filho está hiperativo. Cuidado. Né? Para cada pessoa tem uma dose adequada, que a gente vai avaliar o peso, a gente vai avaliar como é que está a condição cardiovascular. Existem condições que contraindicam, que impedem a gente de medicar. Né? Então, tudo isso tem que ser avaliado com muito critério. Né? A gente tem que saber se tem história de convulsão ou não, se o eletrocardiograma está normal, se tem problemas cardiológicos ou não, para que isso seja feito de uma maneira criteriosa. Né? E aí sim, a pessoa com o tempo vai ter cada vez mais autonomia para poder decidir sobre o seu tratamento, mas no começo, principalmente, isso tem que ser feito com muito critério e com acompanhamento médico. Doutor, vamos lá para Garanhuns, em Pernambuco, a nossa amiga Maria Auxiliadora Lima Marinho. Obrigado, dona Maria Auxiliadora, Deus abençoe a senhora. O seu neto tem 20 anos, foi diagnosticado com déficit de atenção, depois hiperatividade, depois esquizofrenia. Com 12 e 13 anos de idade, começou a ter quadros de convulsões. Quer saber se tudo está relacionado a Maria Auxiliadora, doutora? Maria, é muito difícil a gente falar de um caso que a gente não está acompanhando de perto, mas de uma maneira geral, o diagnóstico de esquizofrenia por si só traz várias alterações neuropsicológicas que confundem com os sintomas de déficit de atenção. O diagnóstico de convulsão ou epilepsia também traz muitos problemas de memória e atenção que também podem confundir com o déficit de atenção. Então, se o seu neto tem epilepsia e tem esquizofrenia, esse diagnóstico de déficit de atenção, ele fica muito pouco provável. Eu não posso afirmar que ele não tem, porque ele tem duas condições que explicam muito melhor a dificuldade dele de memorizar, de concentrar, de planejar, de levar as coisas adiante. A esquizofrenia, ela pode perturbar muito a memória e a atenção e a epilepsia também. Entendi. Então, eu não posso afirmar se o caso do seu neto está correto ou não, porque só o médico dele pode fazer isso. Eu posso dizer que o déficit de atenção dele parece ser melhor explicado pela esquizofrenia e pela epilepsia. Diretora, temos povo pergunta aqui no Vídeo Saúde, vamos lá? Olá, meu nome é Mariana. Eu queria saber se o TDAH tem cura ou se é para a vida inteira. E aí, doutora? Doutor, tem... Bom, cura, como o senhor disse, não pode dizer na medicina, ou seja, tem controle e tem-se qualidade de vida, é isso? Controle e qualidade de vida, e uma qualidade de vida muito boa. Felizmente, eu tenho a felicidade de acompanhar algumas pessoas que dizem para mim, nossa, como minha vida mudou, como agora eu estou conseguindo ter prazer em estudar, como agora eu estou conseguindo prestar atenção no que minha esposa diz, como as coisas começam a fazer sentido para mim.
E as pessoas têm essa expectativa de cura, mas se a gente for olhar a medicina de uma maneira geral, cura muito pouco e trata a maioria das coisas, né? Então, o importante é que as pessoas podem ter muita qualidade de vida e que a vida pode ganhar um outro olhar e, principalmente, Frei, a maneira como as pessoas olham para si mesmas. A autoestima e a crença que as pessoas têm, o seu próprio autoconceito muda muito quando o diagnóstico é entendido, compreendido e a condição é tratada. Muito bem, gente. Quantas informações, eu vou ter que chamar um intervalo. Na sequência temos muito mais informações, inclusive e-mails aqui de perguntas interessantes. Aliás, toda pergunta aqui no Vídeo Saúde é interessante. Então, não sai daí, nem pense em trocar de canal, que a gente volta rapidinho, só para você, aqui no Vídeo Saúde.